Boa tarde, este é o Jornal da Rádio Despertar referente ao dia 14 de outubro de 2022. Jornal Falado. A informação do que acontece no país e além fronteiras. Noticiário. Vamos às manchetes. Políticos e membros da sociedade civil condenam repressão da Polícia Nacional contra alunos manifestantes em Viana. Advogado do Major Pedro Lussati confiante na absolvição e retirada dos crimes que pesam contra o seu constituinte. Economista considera prejudicial aos bancos comerciais aviso do BNA sobre instalação obrigatória de agências em cada município do país. A ADRA afirma que dados do relatório sobre redução da fome em Angola não espelha a atual realidade do país. Angola vira as costas à Rússia no reconhecimento de territórios ucranianos conquistados no calor da guerra. Edição de António Festos, sonorização de Abelardo Benjamin, técnica de Artur Joaquim, coordenação geral de Horácio dos Reis, apresentação de Clarindo Caputo. Boa tarde, vamos ao desenvolvimento das notícias. Os políticos e membros da sociedade civil condenam a atuação dos efetivos da Polícia Nacional contra o grupo de alunos da Escola Pública número 5008, localizada no distrito da Estalagem em Viana, que nesta quinta-feira pretendiam marchar até a administração municipal devido à escassez de carteiras da instituição de ensino público. Pertencentes ao primeiro e segundo ciclos, os alunos com idades compreendidas entre os 12 e 17 anos viram a marcha abortada nas mediações da chamada Ponte Partida pela Polícia Nacional, que efetuou disparos com armas de fogo para dispersar os alunos manifestantes. Na ocasião, um professor foi detido suspeito de ter sido ele o mobilizador da referida marcha. O secretário provincial de Luanda da UNITA, Nelito Equiqui, repudia a ação repressiva da Polícia Nacional, inqualificável ao mesmo tempo que exige responsabilização do governo provincial de Luanda. A polícia age a mando das autoridades políticas, né? E, dito de outra forma, nós temos que responsabilizar este ato ao governo provincial de Luanda, concretamente a administração municipal, né, Viana. É uma atitude reprovável a todos os títulos, porque os administradores, o governador, são gestores públicos, gerem o dinheiro de todos nós. E a sua missão é efetivamente a realização do bem comum. E nós estamos a falar de um setor da educação, um setor fundamental para a construção de um país. E aquelas crianças que estudam sem condições, não sei se nós estamos a ajudar a formar ou estamos a deformar. Mais do que isso, as crianças levantam-se para manifestar, porque até as suas famílias deram dinheiro e as autoridades reprimem. Portanto, nós condenamos de forma enérgica esta atitude da Polícia Nacional, mas cuja responsabilidade nós imputamos ao governo provincial de Luanda. Sabemos que o professor está ainda detido. Apelamos à Polícia Nacional a libertar incondicionalmente este professor. O único crime que cometeu é lutar para o bem-estar dos seus alunos.
Hélder Chiuto, jurista e político da Casa CE, condena veementemente o uso da força policial contra alunos e esclarece que, constitucionalmente, as iniciativas de manifestações não carecem de autorização. Dispõe a norma do artigo 47 da Constituição da República de Angola que as manifestações públicas só carecem de prévia comunicação aos órgãos da autoridade pública. Portanto, aqui, em concurso com a norma do artigo 6º da lei que consagra o direito à reunião e manifestação, também concorda no mesmo diapasão do normativo constitucional. Portanto, o que a polícia pode tentar reprimir são atos contrários àquilo que é a manutenção da ordem, da tranquilidade, da segurança pública. Salvo se terá havido qualquer situação que pusesse em causa direitos de terceiros, a paz, a segurança pública, a ordem e a tranquilidade pública, ali é meramente justificável a ação da polícia, desde que seja proporcional à ação protagonizada pelos manifestantes. Não deve haver, em regra, repressão sobre o direito à manifestação, por ser direitos fundamentais, constitucionalmente consagrados, cujo a todo cidadão de assistir esse direito. Eu acho isso muito mal, porque se a polícia continua a ter esse comportamento de reprimir sempre que as pessoas forem se manifestando, estará aqui a subverter o quadro constitucional sobre o Estado Democrático de Direito. Por sua vez, o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, AJPD, Serra Bango, considera demasiadamente insensível a repressão das autoridades policiais. Rádio a verdade em todo o seu sentido. Vamos escutar o que disseram os populares. Que perigo oferece a essas crianças que simplesmente estão a exigir um direito que eles acabam? Que perigo? Crianças, adolescentes já são reprimidas porque estão a discutir um direito. Isso assim é um país que tem governantes. Esse comandante, inclusive o tal comandante que liderou o grupo que reprimiu essas crianças, num país sério, num país em que a justiça funciona, em menos de 24 horas esses senhores tiveram já ser demitidos e logo mandados para a cadeia. Que perigo oferece a essas crianças? Era ser mobilizadas as crianças com bastante cautela, que tenham calma, voltam à escola. Isto é um assunto que tomamos nota, a gente vai tomar com bastante delicadeza essa nossa preocupação. Vamos repor aí as carteiras, em X tempo, não sei quantos mais. Agora, reprimirem as crianças, inclusive pontapearem um professor em frente dessas crianças. Que autoridade vai ter esse professor diante dessas crianças na sala de aula? Essa manifestação poderá trazer uma discussão pública a se resolver as condições de muitas escolas, principalmente as públicas. Pois agora dizem que o país está a desenvolver. O país está a referir, não há guerra, não há água, não há energia. A governação está nu. O Bakutangondo, quando diz que o cão, quando já anda nu, ninguém pode questionar porque ele está nu. Então está nu. Hoje estamos a viver no obscurantismo, fora da sanidade, fora de higiene. Os alunos, alguma manifestação do direito das carteiras, têm muito direito de dever de pedir as carteiras. Agora, quando a polícia toma essa atitude de dispersar os alunos quando está com arma de fogo, o mundo provoca de tudo. Os alunos só estão a reivindicar os direitos. Que na escola não tem, nem tem carteiras, nem tem condições, são crianças indefesas, e eles usaram recurso a arma de fogo, disparo. Estimados ouvintes, como escutaram, esta foi a reação dos pais encarregados de educação. Mas temos agora o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, a JPD, Serra Bango, que considera demasiadamente insensível a repressão das autoridades policiais. Para já aqui há dois elementos, não é? O primeiro é que os alunos devem ter sempre devem ter condições nas escolas para poderem estudar, né? Para poderem se inserir corretamente no processo de ensino-aprendizagem. As carteiras são uma ferramenta fundamental, um instrumento fundamental para que possamos ter um processo de ensino-aprendizagem em condições corretas, porque isso tem que ver também com a aprendizagem do aluno, com a forma como vai escrever, e tem influência depois na sua
a estrutura óssea. Se os alunos não sentam na carteira ou vão assistir às aulas de pé, não é rentável nem produtiva, ou vão sentar-se em carteiras ou em pedras, depois tem influência na forma como vão se posicionar, não é? Na sua estrutura esquelética. Isso é um elemento que tem que ser tido em atenção. Outro, que é um direito também, é um direito, faz parte dos vários direitos da criança. Vamos falar, estamos a falar de alunos, suponho que sejam do primeiro e segundo ciclo. Outro elemento é a questão da manifestação. Se ocorrer uma manifestação, as manifestações, elas podem ocorrer de duas maneiras. Ou uma manifestação preparada, que está prevista e anunciada às autoridades que vai ser realizada uma manifestação, ou aquelas manifestações espontâneas, que parece que é o caso, o senhor está a dizer, uma manifestação espontânea, ou que não estava prevista, mas devido a um fato que é de interesse dos cidadãos, eles resolvem, acham que a melhor maneira de fazer ouvir a sua voz e reivindicar é promover uma manifestação espontânea. Neste caso, as autoridades, quer administrativas como policial, o que têm de fazer é proteger os manifestantes e proteger também o patrimônio público e privado, tudo que estiver nas redondezas onde se esteja a realizar a manifestação. Por outro lado, nós também não achamos graça nenhuma que uma manifestação realizada por jovens, meninos, estudantes, suponho que sejam do primeiro ciclo, segundo ciclo, a polícia, com tantos meios que tem à sua disposição, vem usar para dispersar tiros, quer sejam balas de borracha ou verdadeiras, né? Não precisa usar tiros, armas de fogo, né? Para dispersar uma manifestação, mesmo porque os alunos são indefesos, supõe-se que são indefesos, eles aparecem apenas para reivindicar um direito. Políticos e membros da sociedade civil condenam repressão da Polícia Nacional contra alunos manifestantes em Viana. Rádio Despertar. A verdade em todo o seu sentido. O advogado Francisco Muteca, um dos defensores do conhecido caso Lussati, em julgamento no Tribunal Provincial de Luanda, está confiante na absolvição do seu constituinte, o Major Pedro Lussati, considerado principal figura do processo. Em declarações esta sexta-feira à Rádio Despertar, o advogado disse que, ouvido os depoimentos em tribunal dos generais Eusébio de Brito Teixeira e Manuel Helder Vieira Dias Júnior Copelipa, declarantes no processo, ao tribunal nada restará senão a absolvição dos arguidos. O que disse o general Copelipa foi o que a defesa já esperava. O que houve é simplesmente uma confirmação daquilo que foram as declarações do então secretário-geral da Casa de Segurança do Presidente da República, no caso, Tenente-General Luiz Simão Ernesto, e também foi no mesmo diapasão que se pronunciou o general Dilang, o general Eusébio de Brito Teixeira, entre outros que eventualmente vinham para testemunhar fatos atinentes ao processo. Agora, naturalmente, que neste momento a defesa está completamente satisfeita com os depoimentos ou declarações prestadas pelas testemunhas e, tal como temos vindo a dizer ao longo do discorrer deste processo, não existirá uma outra posição da defesa do arguido Major Pedro Lussati senão a absolvição do arguido de todos os crimes que vem acusado. O causídico convicto na absolvição advoga também a retirada de todos os crimes que pesam contra os arguidos devido à alegada insuficiência de provas. Por outra, também importante, tendo em conta aquilo que for a fase de produção da prova e tendo em conta aquilo que se disse em sede de discussão, da audiência de discussão de julgamento, devem sim os arguidos serem absolvidos, porque do ponto de vista daquilo que é a substância da prova, quase nada
quase nada existe, e se assim é, a regra do processo penal é clara e objetiva. No caso, o Major Pedro Lusate deve ser absolvido do processo e de todos os crimes que vem acusado. Esta é a posição da defesa e será assim até a decisão final do processo ou do tribunal. Advogado do Major Pedro Lusate, confiante na absolvição e retirada dos crimes que pesam contra o seu constituinte. Rádio Despertar, a voz da sociedade. O Banco Central vai obrigar a que qualquer instituição financeira bancária de importância sistémica, como, por exemplo, o Banco Angolano de Investimentos, BAI, o Banco de Poupança e Crédito, BPC, ou o Banco de Fomento de Angola, BFA, passe a ter uma rede bancária que assegure, pelo menos, um ponto de atendimento em cada uma das sedes dos municípios do território nacional. No seu aviso 18/22 de 11 de outubro, já publicado em Diário da República, o BNA justifica a medida com a necessidade de continuar o esforço de aumento da inclusão financeira, considerando a sua importância e contribuição para o desenvolvimento económico e social do país, o que, segundo o Banco Central, determina a necessidade de alargamento da rede bancária de forma a facilitar o acesso da população a serviços bancários. Este aviso de aplicação obrigatória para as instituições financeiras bancárias de importância sistémica é voluntária para as demais instituições financeiras bancárias. O BNA informa que a rede bancária nas sedes municipais pode ser composta por pontos de atendimento nas modalidades de balcão fixo, balcão móvel, agentes bancários e centros de autoatendimento. E sobre o assunto, o economista Nathaniel Fernandes considera a medida do BNA prejudicial aos bancos comerciais, embora admita que a mesma vai contribuir para a inclusão financeira. Eu penso que a medida não traz grandes benefícios para os bancos. Os bancos não estão lá porque acham que alguns lugares realmente não irão agregar nada de valor ao seu negócio. Daí eles evitarem esses lugares. E o que o BNA está a pretender fazer é compulsivamente levá-los a esses lugares, mesmo que eles percam dinheiro nestes lugares. Provavelmente eles já avaliaram que os custos nestes locais são superiores aos benefícios que irão retirar. Daí eles evitarem esses locais. Para os benefícios que pode haver para a população e para Angola é um banco mais próximo, uma maior inclusão financeira. Economista Nathaniel Fernandes considera prejudicial aos bancos comerciais aviso do BNA sobre instalação obrigatória de agências em cada município do país. Os vendedores do mercado do Kikolo, localizado no município de Cacoaco, denunciam a alta de criminalidade no espaço comercial. Considerado o maior mercado a céu aberto de Luanda, em substituição do já desativado Roque Santeiro, o mercado de comércio informal fatura, em média mensal, 800 mil kwanzas em taxas, cobradas diariamente aos feirantes. Os comerciantes que se mostram desanimados com a presença de marginais no mercado relatam que os assaltos ocorrem muitas vezes com recurso à arma de fogo devido à assinalada ausência de patrulhamento da Polícia Nacional. Aqui nessa área não é de hoje, é muito tempo. Como não vai acabar? Não pode acabar, é difícil mesmo aqui. Você sabe que essa área só fala de potência, outra a partir da oposição. Eles não estão fazendo nada. Então não há garantia, porque aqui não há nada aqui. Aqui nada mesmo, não estão fazendo nada. Não está seguro. O que fazer mais? Nem você tem, mas os clientes não têm, não. O roubo, não estamos conseguindo vender, alguns clientes não ainda para além disso.
Eu também, até ao sair em casa, já me roubaram a pasta. Eu, ao ir assim, a pessoa assustei eles a puxarem a minha pasta e foi o dinheiro e tudo que estava lá. Estava lá 50.600. Eu não vários polícias buscam até às 4 horas, até ir lá. Eu não sei se em outras partes não chega. Não tenho essa informação. Os dias que vivemos, a venda está difícil. No mercado do Quicolo não tem passagem, está fechado. Não tem entrada nem saída. Há dia que nós viemos aqui, saímos sem nenhuma coisa. Mas todos os dias pagamos taxa, pagamos mensalidade. Só que não pagamos. Dependentemente de cada bancada. Há bancada que tem que pagar 3 mil kwanza, a bancada que paga 2,5, a bancada que paga 2. O caso de marginal no Quicolo, o índice de marginal está muito elevado. Já fui vítima dessa. Tenho dificuldade de ouvir nessa orelha, me deram com a carne marginais. Mesmo na bancada também roubam um negócio. Nós pagamos mensalidade, mas roubam. Esse assalto foi no dia 1 de janeiro de 2021. Aqui no mercado do Quicolo não tem segurança suficiente. Precisamos mesmo ajuda nesse lado. Criminalidade dispara a pique no mercado do Quicolo. Vendedores queixam-se de assaltos com recurso à arma de fogo. E no conhecido mercado da Senzala, em Viana, uma vendedeira ambulante queixa-se de ter sofrido aborto de 2 meses quando tentava escapar da perseguição dos agentes da fiscalização do mercado. A fuga aos fiscais era o seu dia-a-dia no mercado da Senzala, município de Viana. Mas desta vez, ao ensaiar mais um passo à fuga aos fiscais para proteger o seu negócio, Maria Antônio perdeu o seu bebê, vendedeira ambulante, há muitos anos. A vítima, que se encontra inconsolável, pede aos fiscais maior responsabilidade. Porque ele se combina com os polícias para nos dar corrida. É as dias que determinam bom negócio. Eu estou aqui vendia com 80 mil, agora estou vendendo com 15 mil. Porque só pagar 1.000 kwanza não vou conseguir dar sustento nos meus filhos. Semana passada, numa corrida, assim que eu fui vender, com aquelas corridas, porra dali, caí, assim que caí, lá para a madrugada, já está se sentindo mal, meus filhos me levou no hospital, que neném saiu. Outra preocupação é a falta de lugares no referido mercado, que obriga a venda intercalada, ou seja, um dia sim, outro não. As vendedeiras denunciam ainda a cobrança de 1.100 kwanzas da taxa diária, a que consideram excessiva. Por isso, comercializam seus produtos na chamada vala, onde os fiscais supostamente tiram tranquilidade até às 21 horas. De acordo com as vítimas. Estão nos castigando os fiscais do mercado da Senzala. Eu sou mãe e pai dos meus filhos. Estamos a conseguir vender dentro do mercado porque a ficha também está muito alterada. Vai lá de dentro, nos pedem ficha de 1.100 kwanza. Vende um dia sim, um dia não. Nós também temos filho para dar de comer, vamos vender como? Um dia sim, um dia não. Por isso que nós esperamos aquelas horas de 17 horas para poder entrar na vala. Mesmo assim, na vala nos dão corrida, nos pisam nossos negócios. Nos dão corrida até 21 horas. Então comemos da onde? Pagamos propina dos nossos filhos. Estamos a sofrer. Sem gravar entrevista, um dos responsáveis do mercado da Senzala no município de Viana diz que a medida visa acabar com a venda desordenada arredores do mercado. Esta foi, pois, a reportagem do nosso colega Arlindo Canuela. Um relatório sobre o Índice Global de Fome, apresentado nesta quinta-feira, destaca Angola entre os 32 países que diminuíram a fome em 50%. O relatório, divulgado anualmente desde 2000, alerta, no entanto, para uma situação grave de fome no país. Intitulado Transformação dos Sistemas Alimentares e Governação Local, o relatório é elaborado pelas organizações não governamentais, ONG, Well Hunger Health e Concern Worldwide, para analisar o estado da fome no mundo. Na edição de 2022, os autores identificaram sinais de progresso, apesar da situação global ser sombria e lúgubre. Entretanto, chamado a comentar o documento, o diretor-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, Carlos Cambuta, diz que o relatório divulgado está desatualizado e não espelha a realidade do país. Carlos Cambuta refere que os dados atuais indicam que um quadro dramático da fome em várias localidades do país, sendo que em cada 10 pessoas, metade
não têm o que comer todos os dias. Os dados não se referem ao ano de 2022, referem-se ao período de 2014 a 2021, tendo, nesse caso, o relatório sido publicado no ano de 2022. Em termos de análise, é importante aqui referir que este relatório, divulgado pela Concerne, revela uma contrariedade com o relatório oficial, portanto, o relatório do governo angolano. Refiro-me ao relatório sobre a pobreza multidimensional que foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística, que dá conta de que em Angola mais de 5 pessoas em cada 10 vivem a situação da fome e da pobreza multidimensional. Outro sim, a ABRA recentemente lançou o relatório de estudo da implementação do Plano Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, no qual conclui que a situação da fome no país é bastante crítica. A ADRA afirma que dados do relatório sobre a redução da fome em Angola não espelha a atual realidade do país. Angola votou contra a anexação à Rússia dos territórios ucranianos conquistados durante a guerra. A posição de Angola foi manifestada na Assembleia Geral das Nações Unidas a propósito de uma resolução proposta pela Albânia. Jornalista António Festos. As relações diplomáticas entre Angola e Rússia datam de há décadas. Os dois países sempre estiveram unidos na preservação de interesses comuns. Mas desta vez, Angola virou as costas ao seu aliado de sempre por não concordar com a anexação das cidades ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, conquistadas pelos russos na invasão à Ucrânia. Depois da indicação de João Lourenço no seu discurso de tomada de posse, em que literalmente anunciava divórcio no longo casamento com a Rússia, o nosso país decidiu juntar-se aos Estados Unidos da América e outros 144 países para o voto contra, proposto pela Albânia, a anexação das províncias ucranianas pela Rússia. Foi na resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas que Angola rompeu o não com os russos no que diz respeito ao conflito na Ucrânia. Sobre o posicionamento de Angola, o especialista em relações internacionais Oswaldo Mboco enaltece e sublinha que o nosso país agiu no quadro do respeito à soberania dos Estados. Angola é um Estado soberano e a soberania do Estado angolano não fica condicionado por relações. E Angola é um país de matriz pacifista, que prima sempre pelo diálogo, pelo respeito dentro do quadro das relações e bem como também da soberania de qualquer Estado. O que houve na anexação das 4 regiões é uma violação à soberania do Estado, que é soberano, por um lado. E entendo eu que a Angola teve que se posicionar do ponto de vista do seu alinhamento face a esta situação, porque uma anexação de um Estado não se pode olhar de ânimo leve. Se para muitos a postura de Angola contra a Rússia representa o fim das relações diplomáticas, o especialista em relações internacionais Oswaldo Mboco tem outro entendimento e justifica. Eu não entendo que uma resolução ou a votação de Angola poderá beliscar ou criar crispações do ponto de vista das relações entre esses dois Estados. O que tem estado a acontecer é que a Rússia tem estado cada vez mais isolada daquilo que o sistema internacional e não podemos pensar que uma votação de Angola quanto a isto poderá criar alguma crispação. Claro, pode criar um certo de animosidade, mas é importante que a Rússia perceba que Angola é um Estado soberano. A soberania não pode estar subordinada, digamos, às relações que nós mantemos quando no cenário internacional nós notamos que é um Estado que está a ser violado a sua soberania. Angola respeita a soberania dos Estados. É um dos princípios que está na nossa própria Constituição. Angola vota contra a anexação dos territórios ucranianos conquistados pela Rússia dos países de língua portuguesa. Cabo Verde, Guiné-Bissau, Brasil, Timor-Leste e Portugal também votaram a favor da resolução que condena a tentativa de anexação ilegal da Rússia de 4 regiões parcialmente ocupadas na Ucrânia. Moçambique, tal como tinha feito na anterior votação, absteve-se. África do Sul, Guiné-Conakry e Índia também se abstiveram. De lembrar que a Rússia queria que a votação fosse secreta na esperança de obter maior apoio por parte de alguns dos 193 Estados-membros. Jornalista António Festos. Angola votou contra a anexação à Rússia
dos territórios ucranianos conquistados durante a guerra. Quer anunciar o seu negócio, a sua marca, a sua empresa? A Comercial Despertar tem pacotes super acessíveis para poder divulgar e expandir a sua empresa. Para mais informações, ligue para o 990-810-007 ou 927-385-380. Pretende ter uma licenciatura de qualidade e com excelência? Não espere mais. Contacte agora. ISCA, Instituto Superior de Ciências da Administração e Humanas. Matrículas abertas para o ano acadêmico 2022-2023. Temos os cursos para as seguintes licenciaturas: Direito, Economia, Ciência Política, Contabilidade e Administração, Gestão de Recursos Humanos, Psicologia, Psicologia Escolar e da Educação, Psicologia das Organizações, Psicologia Clínica e Psicologia Social, com a duração de 4 anos de formação. Faça já a sua matrícula e garanta o software. Quanto aos preços, não te preocupes, são super baixos. 929 28 27 39. Estamos localizados no município de Belas, Via Expressa, junto ao Complexo Somag e Uesa Paradise. ISCA, Instituto Superior de Ciências da Administração e Humanas. O lugar certo para a sua licenciatura. Já cansou de terapias ou tratamentos com produtos químicos e sem sucesso? Não se desespere. Agora também em Angola há a Clínica de Medicina Integrativa Joases. Um espaço de medicina alternativa com produtos naturais e de alta qualidade. Somos experientes em prevenir ou tratar infertilidade, infecções urinárias, crise de menopausa, falciformação, diabetes, hipertensão, varicoceles, hemorroides, gastrite, mau hálito, malária, tifoide, doenças respiratórias, hepatites, reumatismo, gota, colesterol, ácido úrico, obesidade, doenças da próstata, ejaculação precoce, impotência sexual, frigidez, quistos, miomas e muito mais. Estamos na Rua Ambaca, São Paulo, junto ao Cine São Paulo. Também nos Congolês, na paragem principal junto ao Banco Bic e na Vila de Viana, junto ao Comando de Polícia, ou ainda no Zango 1, antes da paragem do Parte Braço. Abertos de segunda a domingo, das 6 às 18 horas. Para mais informações, ligue 946 80 92 99 929 39 92 06 921 51 61 06. Para uma saúde cada vez melhor, faça um check-up nos consultórios médico da Ervanária Joases. O mundo em notícias. Os fatos aqui na rádio. Na Arena Internacional, o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, deu uma ordem na última quarta-feira aos curandeiros daquele país para pararem de tratar os doentes que estejam afetados com o vírus do ébola, apelando à população para irem aos centros médicos em caso de suspeita de infecção da doença, na sequência da morte de um indivíduo que estava em quarentena, mas fugiu para procurar os serviços de médicos tradicionais. Segundo a mesma fonte, o presidente ugandês prosseguiu: parem de procurar tratamento para o ébola nos curandeiros. Aqueles que se estão a esconder devem dirigir-se imediatamente aos trabalhadores médicos para serem acompanhados, alertou o chefe de Estado. As obras de reparação na ponte que liga a península da Crimeia à Rússia, danificada por uma explosão no passado sábado, deverão estar concluídas até junho do próximo ano, de acordo com um documento publicado no site do governo russo. O governo determina o prazo para o término dos contratos estatais para a execução das obras a 1 de julho de 2023, segundo uma ordem assinada pelo primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin. A ponte da Crimeia ficou parcialmente danificada após uma explosão que a Rússia atribuiu à Ucrânia.
Algumas autoridades ucranianas comemoraram o incidente, mas Kiev não reivindicou a responsabilidade pelo ataque. E assim voltamos aos tópicos deste serviço noticioso. Sociedade civil condena a repressão da Polícia Nacional contra alunos manifestantes em Viana. Advogado do Major Pedro Lussati, confiante na absolvição e retirada dos crimes que pesam contra o seu constituinte. Economista considera prejudicial aos bancos comerciais aviso do BNA sobre a instalação obrigatória de agências em cada município do país. A ADRA afirma que dados do relatório sobre a redução da fome em Angola não espelha a atual realidade do país. Angola vira as costas à Rússia no reconhecimento de territórios ucranianos conquistados no calor da guerra. E a ficha técnica, edição de António Festos, sonorização de Abelardo Benjamin, técnica de Artur Joaquim, coordenação geral de Horácio dos Reis. A apresentação foi de Clarindo Caputo. Jornal Falado. A atualidade do acontecimento em tempo oportuno na sua rádio. A notícia que o mantém bem informado. Foi o Jornal Falado. A atualidade do acontecimento em tempo oportuno na sua rádio. A notícia que o mantém bem informado. 91.0. A despertar consigo para a vida todos os dias. Então estamos agora com 12 horas 37 minutos. Olha, eu surjo a propósito para fazer aqui uma provocação ao grande mestre Clarindo Caputo. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Aliás, foi um grande prazer ouvi-lo outra vez. Mais uma vez, boa tarde. Pois bem, depois de quanto tempo que não fazia um jornal falado? Oi, penso que já lá vão cerca de 20 anos. Opa! 20 ou mais, 22 anos. O Abelardo nem tinha nascido. 22 anos. Pois bem, como é que foi essa experiência? É sempre um desafio. É claro que foi preciso alguns minutinhos, senão alguns segundos, para me aclimatar a este desafio. É sempre uma nova aprendizagem. Claro que os nossos sistemas anteriormente eram diferentes dos atuais. Mas pronto. Espero ter correspondido. Não, claramente cá entre nós estamos muito satisfeitos com a sua performance, agradecemos profundamente e já agora, para refrescar a memória a minha particularmente, eu sou de uma outra geração. Como é que eram feitos os jornais naquela altura? Estamos a falar dos anos 80, não é? Exato, 80, 90. Eu penso que a diferença é termos hoje o sistema digitalizado, não é? Antes a questão era mais ou menos a mesma, mas nós tínhamos um bocadinho mais de tempo. Aliás, obrigávamos-nos a termos os serviços a tempo e horas. E, por exemplo, hoje foi um desafio porque tive muito pouco tempo para estar menos de 30 minutos. Então, depois tínhamos um estúdio, havia peças que eram gravadas e outras emitidas diretamente. Pois, mantém sempre esta voz muito ativa, muito fresca, digamos assim, muito fresca. Qual é o segredo?
É estar sempre ativo em termos de, portanto, dos trabalhos que se vão fazendo nas palestras que nós fazemos lá fora. Claro que muitas vezes não feitas em português, mas noutras línguas, e é um bocadinho difícil porque depois destes anos todos às vezes ficamos a pensar numa outra língua para virmos para o português. Mas pronto, este exercício é feito permanentemente, não é? Há curiosidade também dos nossos ouvintes. Sim. Vai ficar connosco por algum tempo. Da forma como tem estado cá, sempre, mas estarei cá, sempre que me convidarem, não é? Então fica aqui esta garantia, Clarindo Caputo vai estar entre nós nos próximos momentos também. Esteve hoje a ler o noticiário, a apresentar o noticiário das 12 horas, o principal serviço de notícias desta estação radiofónica. Mais uma vez agradeço-lhe por este momento histórico e desejar que se mantenha cá entre nós. As portas estão sempre abertas. Eu é que agradeço o convite que me foi formulado pelo diretor e cá estaremos por aquilo que for necessário. Pois bem, a conversa com o Clarindo Caputo, antigo jornalista da extinta Vorga, voz de resistência do Galo Negro, a dar também aqui ou seja, o seu conhecimento, não é? Da nova geração é sempre uma fonte inspiradora. E já mesmo para finalizar, tem alguma música preferencial para podermos tocar de imediato? Não estava preparado para este exercício. Sinceramente que não estava preparado para esta, mas qualquer música do âmbito nacional é um bocado difícil agora. Mas eu espero que tu escolhas por mim, não é? Porque não vamos deixar essa tarefa agora. As mulheres têm mais sensibilidade. Sim. Ora, qual é a música que escolhes agora por ti, Clarindo? Foi apanhada de surpresa. Deixamos ao critério do nosso técnico em serviço, o Artur Joaquim. Mais uma vez, muito boa tarde e até a próxima. Eu é que agradeço. Pois bem. Obrigado. Desculpe, quer dizer,